É, pessoal, como já havia dito no início, esta aula é uma aula muito interessante, é uma grande aula realmente, porque estamos aqui para resolver este nosso exame da UEM, não é? Este exame é o exame da UEM de Matemática 2019. Eu gosto muito deste exame. Este exame foi um exame que eu fiz. Eu me recordo que na altura matou muita gente, inclusive eu me deu muita chá este exame. Então eu trago esta aula aqui, totalmente gratuita, para você aprender a resolver exames de admissão. Este é o nosso primeiro vídeo, não é? Ou é o nosso primeiro exame nós resolvermos. Então, prometo que este projeto não vai parar por aqui. Pretendemos resolver o máximo de exame possível, conforme a disponibilizar um material útil para você que está em casa, totalmente gratuito, sem cobrar nada, onde iremos dar aulas e a explicar, né, a resolver este exame de 1 a 55. São 55 questões, né? São 55 questões. Então, vamos ao que interessa, pessoal. Vamos ao primeiro exercício, não é? E recorda de uma coisa, pessoal. Procurem ganhar tempo. Eu aqui vou ser lento porque eu quero resolver este exame a vos explicar, não é? Mas você não pode gastar mais de 2 minutos a resolver só um exercício. Porque o tempo lá é muito importante na hora do exame. Então, para quem já fez, já sabe como é que é. Gestão de tempo é muito importante. Então, eu talvez só irei demorar porque estou a fazer uma aula, né? Que tenho que explicar, né, como resolver. Então, fique atento, pessoal. Coloque teu WhatsApp no modo silencioso, porque a partir de agora precisas de máxima concentração possível, porque este exame não foi brincadeira, não foi fácil, ok? Então, temos a primeira questão que diz o seguinte: numa biblioteca há 10.000 livros, não é? Deixa eu aqui estar a tirar os dados, não é? Nós temos dados, este é o primeiro exercício. Temos uma biblioteca A, onde tem 10.000 livros, entre os quais 8.000 escritos em português. Nessa biblioteca temos 8.000 escritos na língua portuguesa. Noutra biblioteca B, há-se 12.000 livros com a mesma proporção, não? Temos 12.000 livros. É uma outra biblioteca que tem a mesma proporção de livros que tem na biblioteca A. Entre o número de livros em português e o número total, qual é o número de livros escritos em outras linguagens na biblioteca B? Ok, então deixa eu afastar aqui meu exame para não me atrapalhar. Então, vamos lá resolver. Eles dizem que numa biblioteca A tem 10.000 livros, 8.000 escritos na língua portuguesa. E na outra biblioteca B tem 12.000 livros com a mesma proporção de livros escritos em português com a biblioteca A. E eles perguntam qual é o número de livros. Qual é o número de livros escritos em outras linguagens na biblioteca B? Se tem a mesma proporção que eu tenho que fazer, quando eu uso a palavra proporção, significa que eu tenho que calcular percentagem, não é? Então o que eu tenho que fazer é calcular, usando esses dados aqui, a porcentagem dos livros escritos em outras línguas. Então o que eu vou dizer? Eu sei que 10.000, não é? 10.000 livros na biblioteca A corresponde a 100%. Se corresponde a 100%, eu vou dizer 8.000 livros corresponde a quantos por cento. Então eu tenho que fazer aqui. Vou dizer qual é o período dos meios, qual é o período dos extremos, não é? Então terei x igual a 8.000 vezes 1.000% dividido por esse 10.000. Então, aqui eu tenho que fazer uma conta muito simples, não será x igual, sabendo que na UEM não entra-se com marca, essa conta também é muito difícil, fica 8, depois só contar os zeros, temos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 10.000. Então, corta, fica com zero. Então, x, esqueci aqui o porcento, né? Ficou porcento aqui, tem que colocar porcento. Então, x é igual a 80%. Significa o quê? Significa que os livros escritos na língua portuguesa, na biblioteca A, correspondem a 80%. Então, significa que o restante
que é 20%, né? Ficamos com 20%, que esses 20% são os livros escritos em outras linguagens. Esse 20% corresponde aos livros escritos em outras linguagens. Então, se tem a mesma proporção, significa que se na biblioteca há os livros escritos em outras línguas equivale a 20%, significa que também tem que valer a 20%. Então, direi o quê? Direi 12 mil, não é? 12 mil livros é o meu 100%. Então, 20% que serão os livros escritos em outras línguas, vai valer X. Então, é igual a produto dos meios, igual a produto dos extremos. Então, fica X igual a 12 mil vezes 20% dividido por quanto? Por 100%. Então, aqui como eu vou fazer? Eu vou cortar porcento com porcento, cortar este zero com este zero. 2 vezes 12 é igual a 24, não é? É igual a 24. Falta mais um zero. Vou cortar este zero com este zero. Então, 2 vezes 12 dá 24. Então, é 24, depois 2, que é 2. Então, significa que o número de livros escritos em outras línguas na biblioteca B é igual a 2400, que é a opção B do nosso exame. É opção B aqui, né? B, conseguem ver a opção B do nosso exame. É opção B do nosso exame. Então, é assim que temos que resolver exercícios deste tipo, né? Trata-se de um problema, não é? Então, é isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade agora para um outro exercício. Não é? Que este exercício é muito interessante. Eu acho que na época que eu fiz o exame, este exercício aqui me deu muita chaga. Acho que nem resolvi, logo saltei porque nem estava a me entrar a questão. Então, diz o seguinte. E olha, o interessante é que essa matéria acho que aprende na 7ª classe. É uma matéria da 7ª classe. Mas como assim, professor? Quer dizer que na UEM avaliam coisas da 7ª classe? Não. Na UEM você tem que ir preparado. Tem que estudar toda a matemática, tem que estudar toda a matemática, porque eles a cada dia trazem eles a cada exame surpreendem muito. Então este exame aqui, foi muito interessante. Então, vamos para o número 2. Numa escola estudam 203 alunos, ok? Deixa eu tirar dados aqui. Número 2, temos dados. Temos dados do meu exercício. Número 2, eles dizem que numa escola estudam 203 alunos. 203 alunos. Arredondando o número de alunos até centenas, qual é a percentagem do erro relativo desta operação? Então, recorde muito bem que quando eu estava na 7ª classe, centena quando que tínhamos dezenas, centena é isto aqui, não é? Centena é aqui onde começa as centenas. Então, aqui eles pedem para você calcular o erro relativo desta operação. Então, aqui é muito simples. 203 é uma coisa que o quê? Se eu for arredondar isso aqui, está muito próximo de 200. Então, sobra o quê? Sobra o 3. Então, vou dizer o quê? Então, vou dizer 200 é 100%. Então, este 3 aqui que sobra, não é? Porque centena, geralmente, é 1 e 2 zeros, não é? Ainda recordam de lá, centena, 1, 0, 0. Então, esse 3 é o valor que sobra. Então, vou dizer 3 corresponde a quantos porcentos, que é esse porcento que vai me dar o erro relativo desta minha operação. Então, vou fazer o quê? Produto dos meios, produto dos extremos. Então, vou dizer 200, não é? Vezes x igual a 3 vezes 100%, não é? Então, vai ficar x, 3 vezes 100 dá 300% dividido por 200, não é? Este zero corta com este aqui também com este. Então, fico com x igual a 3 dividido por 2 com o porcento ali. Então, fica 3 dividido por 2
vezes esse porcento aqui. Então, 3 dividido por 2, papás, não recordam? Recordem-se que não é, não é com máquina. Então, quem está acostumado a resolver esse tipo de conta simples assim com máquina, tá achando seca. Então, é só fazer 3 dividido por 2. Aqui, como é que fica? Fica 2, 1. Então, 1 passar 0. Ok, dá 10,5. Então, aqui fica o resto 0, 0. Então, dizer 3 dividido por 2 é uma coisa que dizer o quê? 1,5, mas não é 1,5 qualquer coisa, é 1,5%. O erro relativo é dado em percentagem, que esse teu 1,5, vamos lá ver no exame, é a opção D, não é? É a opção D, né? D. Oportunidade da resolução do nosso exame. Vamos agora resolver o exercício número 3 do nosso exame, que diz o seguinte, não é? No mapa de parede da República de Moçambique, no canto interior direito, está escrito a seguinte escala. Então, essa escala faz parte dos nossos dados. Então, eu vou tirar aqui, né, os dados do exercício, não é? Os dados, então, a seguinte escala, que é de 1 para 1.300.000. Então, essa escala, o que significa que para 1 centímetro no mapa corresponde a 1.300.000 centímetros de distância real. Então, significa que 1, não é, centímetro que está no mapa corresponde a 1.300.000 centímetros na distância real, não é? Corresponde a 1.300.000 centímetros na distância real, não é? Então, eles dizem, neste mapa, a distância de beira a tete, vou chamar de B, beira, T, a tete, corresponde a linha reta é de cerca de 32,7 centímetros, não é? Arredondando a resposta a 3 algarismos significativos, qual é a distância de beira a tete em quilômetros? Ok, pessoal, eu aqui preciso resolver este exercício, não é? Eles me dão aqui uma escala e dizem que 1 centímetro no mapa corresponde a 1.300.000 centímetros de distância real, não é? Então aqui eu tenho que passar essa distância do mapa para a distância real, não é? Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou dizer, nessa nossa proporção que nos dão, vou dizer 1 centímetro do mapa, que corresponde a 1.300.000 centímetros de distância real. Vou colocar aqui R para chamar de distância real. Então eu quero saber 32,7 centímetros no mapa, que é 32,7 centímetros do mapa, corresponde aqui distância a quantos centímetros de distância real, não é? Então o que eu preciso de fazer aqui é uma coisa muito simples, né? Que é fazer produtos dos meios igual a produtos extremos, muito certo. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser x igual esse 1.300.000, em vez de eu escrever assim, posso dizer que é 13 vezes o quê? 13 vezes 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 elevado a 5. Então, dizer 1.300.000 é a mesma coisa que dizer 13 vezes 10 elevado a 5. Isso aqui chama-se notação científica. Então, vou dizer 32,7 vezes 13 vezes 10 elevado a 5. Tudo isso é dividido por quanto? Dividido por esse 1 aqui, que é 1 centímetro distância do mapa. Então, esse centímetro do mapa vai cortar com esse centímetro do mapa, vou ficar apenas com centímetro de distância real, não é? Então, vai ficar x, e aqui eu preciso de resolver esta minha conta sem máquina, não é? Então, para quem está acostumado a resolver esse tipo de exercício assim simples, sem máquina, está achando seca. Então, significa o quê? Que eu tenho que passar, não é? Esse 32,7 para para este mesmo tipo aqui, colocar em notação científica. Então posso dizer que é o quê? É 327 vezes 10, tinha quantas unidades aqui? Tinha 1, então vai ser vezes 10 elevado a menos 1, vezes 13 vezes 10 elevado a 5. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Centímetro de distância real. Então, aqui eu tenho que fazer 327 vezes 13. Então, eu vou dizer x é igual a 327 vezes 13
E isso aqui tem a mesma base, não é? É manter a base e adicionar os points que são diferentes, não é? Vai ser menos 1 mais 5. Então, deixa eu fazer aqui do lado, não é? Fazer aqui no lado, essa conta aqui, que é 327 vezes 13, não é? Então, isto aqui, eu vou fazer essa conta muito rapidamente. 3 vezes 7 dá quanto? Dá 21, vai 2. 3 vezes 2 dá 6, mais 2, 8. 3 vezes 3 dá 9, ok? 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Então, isto aqui, adicionar. Então, 1 mais nada dá 1. Então, 8 mais 7 dá 15, não é? 15 vai 1. Então, 9 mais 2 dá 11. 11 mais isso 1 é 2, vai 1 de novo. Então, 3 mais 1 dá 4. Então, 327 vezes 13 dá 4.251. Então, aqui eu vou dizer o quê? Vou dizer x é igual a 4.251 vezes menos 1 mais 5, como é que dá? Dá 4, então vai ficar 10 elevado a 4 centímetros de distância real. Esse R estou a escrever para dizer que é centímetro de distância real, não é? Então, o exercício me pede para eu calcular a distância em quilômetros, não em centímetros. Então, eu preciso passar, né? Preciso passar este valor de centímetros para quilômetros. Então, dizer 4.251 vezes 10 elevado a 4 é a mesma coisa que dizer x é igual a 4.251. São quantos zeros? São 4. Não vou dizer que 1, 2, 3, 4 zeros. Então, centímetros. Então, está aqui o valor escrito dessa seguinte forma para conseguir nos facilitar a resolução. Então, aqui, né, eu preciso ter noção de algumas coisas, não é? Para eu conseguir passar isso aqui para quilômetros. Eu tenho que saber que 1 metro equivale a quantos centímetros? Equivale a 100 centímetros, não é? 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 quilômetro está para mil metros. 1 quilômetro está para 1000 metros. Então aqui eu tenho que passar esse valor aqui, não é? Esse meu valor aqui para quilômetros. Primeiro que eu tenho que fazer, eu vou fazer uma conta simples aqui. Eu tenho que descobrir, não é? Se 1 metro está para 100 centímetros, eu vou descobrir esse 1000 metros está para quantos centímetros? Vou dizer 1000 metros está para x. Então aqui é só multiplicar esse valor com isso. Não vai ser x aqui é igual. Vai ser 1000 metros vezes 100 centímetros. Vezes 100 centímetros. Dividido tudo isso aqui por 1 metro. Então, metro corta com metro. Então, se metro corta com metro, ele vai ficar com quanto? Vou ficar com 1000 vezes 100. Então, aqui é só contar o zero. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é uma coisa que dizer x é igual a 1. Pois 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então, isto aqui é igual a 100.000 centímetros. Então, se eu quero passar este valor aqui para quilômetros, é só dividir este valor por quanto? É só dividir esse valor por 100.000. Então, vou dividir, não é? Vou dividir este meu valor aqui por 100.000. Por 100.000, não é? Para conseguir passar para quilômetros. Então, vou dizer o quê? Esse zero corta com isso, este com isto, este com isto, este com isto. Então, sobre esse 10, não é? Então, é uma coisa que dizer 4.251 dividido por 10 é uma coisa que dizer o quê? Como é que fica? Fica 425,1, não é? 1 o quê? Quilômetro. E no exercício nos disseram que nós podemos fazer o quê? Arredondar este valor. Então, arredondar 425,1 é a mesma coisa que ter o quê? X arredondando é a mesma coisa que 425 quilômetros. Que é a opção, vamos lá ver no exame, é a opção do nosso exame, que é 425 quilômetros. Para dar continuidade a essa resolução deste exame, vamos agora resolver o exercício número 4, né? Que tem mais um problema. Temos aqui o número 4, não é?
Número 4, vou cá escrever essa parte, vou retirar os meus dados. Eles dizem que um caderno custa, caderno eu vou representar por X, então X, que é caderno, custa 120 meticais, não é? Um caderno custa 120 meticais, o que em 6 vezes é mais caro comparando com o preço de uma caneta. Então X é igual a 6 vezes o que é igual a 6 vezes Y, que é o preço de uma caneta. Y eu vou dizer que é caneta, X vai representar caderno. Então X, que é caderno, é 6 vezes mais caro comparando com o preço de uma caneta, não é? Então, o aluno comprou 4 cadernos, 4x, que é 4 cadernos, e umas canetas, mais algumas canetas, que nós não sabemos quantas canetas ele comprou, pagando no total de 600 meticais, não é? Pagou 600 meticais. Então, eles aqui perguntam, quantas canetas comprou o aluno? Ok, nós aqui temos um sistema de equação, não é? Temos um sistema de equação onde podemos resolver para descobrir quantas canetas esse estudante comprou. Então aqui é muito simples. Primeiro tem que descobrir quantos meticais ele gastou para comprar essas tais canetas. Como? Eu só no lugar de X colocar 120, depois calcular o Y. Então vou dizer 4 vezes 120 mais Y, não é? Igual a 600 meticais. Ali então como é que vai ficar isso aqui? Isto aqui vai ficar Y igual a 600 menos 4 vezes 120, quando é que dá? É só fazer 12 vezes 4, não é? Isto aqui dá quanto? Dá 8, aqui dá 4, então isso aqui dá 480, então é 600 menos 480, não é? Menos 480. Então aqui eu vou fazer essa subtração que também não é tão difícil. Como é que fica isso aqui? Y é igual a 0, 0, 8 fica 2, mais 1 fica 5, então dá 120 meticais. Quer dizer que este aluno gastou 120 meticais a comprar o quê? A comprar as canetas. Gastou 120 meticais com canetas. Então eu já sei quanto ele gastou a comprar canetas. Então, você agora tem que vir aqui e substituir, não é? Para saber quanto custa uma caneta. Então, Y aqui é igual a X dividido por 6. Y é igual a X dividido por 6. Sabendo que X é igual a 6 vezes Y. Y é igual a X dividido por 6. Então aqui eu posso calcular quanto custa uma caneta. Não, vou dizer Y é igual a X, quanto é? É 120 dividido por 6. Então Y é igual a 20. Então uma caneta custa 120 meticais. Uma caneta custa 120 meticais. Se uma caneta custa 120, desculpa pessoal, uma caneta custa 20 meticais. Uma caneta custa 20 meticais. Se uma caneta custa 20 meticais, ele gastou 120 meticais. Comprou quantas canetas desse aluno? É só você fazer. Se fazes 20 vezes 6, é que é igual. 20 vezes 6 dá 120. Então, o aluno comprou 6 canetas. Foram 6 canetas que ele comprou. Este aluno comprou 6 canetas. Exatamente. Então, este aluno comprou 6 canetas. 6 canetas é a opção B do nosso exame. É a opção B do exame. Ok, pessoal, vamos dar continuidade à resolução. Vamos resolver agora o exercício número 5, não é? Então, temos aqui uma solução de concentração de sal de 6% foi obtida misturando a solução A de massa de 3 kg e de concentração de 4% com a solução B de massa de 2 kg. Qual é a massa de sal da solução B? Então aqui pessoal, eu vou fazer um esquema para me facilitar a resolução. Dizem que se misturou o quê? A mais B, não é? Se misturou A mais B, não é? Porque estuda química, entende isso aqui, não é? Juntou-se A mais B para formar a B, não é? Nesse nosso exercício. Eles dizem o seguinte, dizem que uma solução de concentração de sal, este sal aqui, este sal, obteve-se quantos porcentos? Obteve-se 6%, não é? 6% deste sal aqui. Misturando a solução A, temos a solução A de massa 3 kg e de 4% de 3 kg. E depois temos o quê? Temos a solução, não é? B, temos a solução B. A solução B tem massa de 2
kg. A solução B tem uma massa de 2 kg. Eles aqui não nos dão a percentagem, não é? Então, também nos interessa a percentagem aí. E depois aqui, como é que tu vais saber a massa de AB? Se fazer 3 kg do A mais 2 kg do B, vai dar o quê? Não, vais ter 5 kg do composto do sal, não é? Que é esse AB. Então, aqui eles perguntam, qual é a massa de sal da solução? Pessoal, esse 3 kg aqui, não é 100%. Nós queremos saber primeiro qual é a massa que corresponde a 4%. Então, como assim? Eu vou calcular aqui primeiro, não é? Eu vou dizer 3 kg desse composto A é o total que tem. Se o total é que é o 100%. Então, esse 4% corresponde a quantos gramas, não é? A quantos quilogramas desse composto ou dessa massa de A. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer produtos mistos com produtos extremos, não é? Vai ser X igual a 3 kg, não é? Vezes 4% dividido por 100%, não é? Então, corta. Então, eu estou a descobrir aqui, pessoal, esse 4% aqui dentro dessa massa equivale a quantas gramas? Porque esse 4% não se sabe qual é a massa desse 4%, por isso estou a calcular aqui. Então, vai ser X igual. Então, fica 3 vezes 4, quando é que dá? Dá 12 dividido, 12 kg dividido por 100, não é? 12 kg dividido por 100, quanto é que dá? Isso aqui, X, vai dar quanto? Vai dar 0,12 kg, não é, pessoal? Então significa o quê? Significa que esse 4%, não é? Dessa massa de 3 kg, esse 4% equivale a 0,12 kg. Então, a mesma coisa vamos fazer para aqui no nosso sal aqui. Aqui no B não dá para fazer porque não temos a concentração, não é? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui também vou dizer o seguinte. Eu tenho 5 kg, não é? Tenho 5 kg, que é a massa total desse sal AB, está para 100%. Então, esse 6% que obtemos na concentração equivale a quanta? Equivale a que massa, não é? Desse sal. Então, vou fazer o quê? Produtos mesmo que produtos extremos. Então, vou dizer X é igual a 5 kg vezes 6% dividido por 100%. Dividido por 100%. Então, eu vou fazer o quê? Vou simplificar por cento com por cento. Fica X igual 5 vezes 6 dá 30 kg dividido por quanto? Dividido por 100. Então, este 0 corta com esse X. Como é que vai ser igual? Aliás, aqui vai ser igual. Vai ser igual a 0,3 kg. Pessoal, então, eles aqui não querem saber isso aqui. Não querem saber nem do composto AB e nem do composto A. Então, eles querem saber de B, não é? Eles querem saber de B. Sabendo que de AB deu quanto? De AB deu 0,3 kg. Então, eles querem saber qual é a massa desse composto aqui, né? Desse soluto B. Então, é muito simples, não é? É muito simples. Então, eu aqui já tenho o seguinte dado, sei que a massa daqui deu quanto? 0,12 mais de B que não sabemos é igual a 0,3, então vai ser igual a 0,3. Então aqui é muito simples, é só você dizer o quê? É só você dizer B é igual ao quê? Vai ser igual a 0,3 menos 0,12, porque tu tens a massa do soluto de AB, que deu 0,3, calculamos, está aqui, é esse composto aqui, e tens de esse composto A. Então, se tu queres calcular de B que não tens, é só fazer a subtração desse AB menos desse A, não é isso que eu estou a fazer aqui. Então, é 0,3 menos 0,2. Vamos lá fazer essa nossa conta simples aqui, não é? É 0,3 menos 0,12. Então, é só fazer, eu posso fazer aqui 0,3 menos 0,12. Então aqui como é que fica? Aqui fica 8, vai 1, aqui vai 2, fica 1, e aqui fica 0. Então, esta nossa massa desse composto B aqui é igual a 0,18. Então, B, não é esse B, é igual a 0,18 kg, não é? Esta é a nossa massa
do soluto, né? É a massa de quê? É massa de sal da solução B, não é? Essa é a nossa massa de sal da solução B. E nós temos aqui no nosso exame que será a opção E. A opção E do exame é 0,18. Para quem não percebeu, o cálculo é só estar no grupo do WhatsApp. Temos um grupo aí que respondemos qualquer dúvida. Eu estarei aqui para responder qualquer dúvida que tiver na resolução deste exame. Então, pessoal, é isso aí. A massa de sal da solução B é de 0,18. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa resolução do exame. Vamos agora resolver o número 6, não é? Temos cá o número 6 que diz o seguinte. Deixa eu escrever aqui, não é? Os meus dados do exercício para poder resolver, não é? Então, aqui diz o seguinte: uma turma de alunos consta 24 alunos. Então, aqui eu vou dizer que é meu universo. Isto aqui é o teorema de conjuntos. Tenho 24 alunos no total. Ok, ele diz o seguinte: entre eles, não é? 6 gostam de matemática. Então, vou chamar de M matemática, que são 6 que gostam de matemática. 8 gostam de física, vou chamar de F. 8 gostam de física, não é? 4, não é? 4 gostam de matemática e física, então vou chamar de MF, matemática e física. 4 gostam de matemática e física. 2, não é? 2 não gostam de nada, não é? 2 nada gostam, então vou chamar de ND. Esses que nada gostam, vou chamar de ND. ND nada gostam são quantos? São 2 que não gostam de nada. E os outros gostam de geografia ou história. Os outros gostam de geografia ou história, mas eles não nos dão quanto que são. Então, ele diz o seguinte: quantos alunos gostam de geografia ou história? Então, esse exercício aqui é para nós calcularmos quantos alunos gostam de geografia ou história. Muito bem, pessoal. Para eu me facilitar, não é, esta resolução desse exercício, eu tenho que representar esses meus dados num diagrama de Venn, não é? Diagrama de Venn é muito simples. Vou fazer o quê? Vou ter aqui, não é? Vou ter matemática e física, primeiro meus primeiros conjuntos. Terei aqui um outro conjunto fora, não é? Que é conjunto desses que ND, desses que não gostam de nada. E terei um conjunto de alunos que gostam de geografia ou história. Então, eu terei aqui, não é? Este é o meu diagrama de Venn, não é? Com universo, nós temos ali universo igual a 24. Com universo igual a 24 alunos. Então, quantos alunos gostam de matemática só? São 6. Quantos gostam de física só? São 8. Quantos gostam de matemática e física? São 4. Mas não se esqueçam, pessoal, eu tenho que subtrair esse 4 aqui, naquele que gosta de matemática só, e esse 4 aqui naquele que gostam de física só. Então 6 menos 4 quando é que dá? Dá 2. Não é? 8 menos 4 quando é que dá? Dá 4. Então significa o quê? Significa que só 2 alunos gostam de matemática somente e só 4 alunos gostam de física. E 4 gostam de matemática e física. E 2 estudantes nada gostam. E temos esse x que queremos calcular aqui para saber quantos alunos gostam de geografia ou história. Então, ok. Depois de eu representar assim no meu diagrama de Venn, eu tenho que fazer o seguinte. Tenho que dizer o seguinte, não é? Eu vou dizer o seguinte aqui embaixo. Vou dizer o seguinte. Vou dizer o quê? O universo, não é? Que é de 24 é igual àqueles alunos que gostam de matemática só, mais aqueles que gostam de física só, mais aqueles que gostam de matemática e física, não é? E mais o quê? Mais aqueles que não gostam de nada. Mais aqueles que nada gostam, mais aqueles que gostam de geografia ou história, que é esse valor que nós pretendemos calcular. Então, eu vou substituir, né? Eu vou substituir os valores. Aqui como é que fica? O universo é de 24 alunos. Aqueles que gostam de matemática são quanto é que são? São 2. Aqueles que também gostam de física, quantos são? 4. Aqueles que gostam de matemática e física são 4. E aqueles que nada gostam são 2. Então, mas esses que gostam de geografia ou história, vou chamar o quê? De X. Então, aqui, como é que fica? 2 mais 4 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais
2 dá 12. Então fica o quê? Fica 24, não é? Continuando a resolução, 24 igual a 12 mais x. Então x é igual ao quê? A 24 menos 12. X igual a 24 menos 12. Então, aqueles que gostam de geografia, né? Geografia ou história, quanto é que são? 24 menos 12 dá 12. Então, 12 alunos é que gostam, 12 alunos é que gostam de geografia ou história, não é? 12 alunos é que gostam de geografia ou história. Então, é a opção, vamos ver aqui no nosso exame, a opção é do exame. São 12 alunos que gostam de geografia ou história. Mas aqueles que gostam de geografia ou história, que é esse valor que nós pretendemos calcular. Então, eu vou substituir, né? Eu vou substituir os valores. Aqui como é que fica? O universo é de 24 alunos. Aqueles que gostam de matemática são quanto que são? São 2. Aqueles que também gostam de física, quantos são? 4. Aqueles que gostam de matemática e física são 4. E aqueles que nada gostam são 2. Então, mas esses que gostam de geografia ou história, vou chamar o quê? De x. Então, aqui, como é que fica? 2 mais 4 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 2 dá 12. Então fica o quê? Fica 24, não é? Continuando a resolução, 24 igual a 12 mais x. Então x é igual ao quê? A 24 menos 12. X igual a 24 menos 12. Então, aqueles que gostam de geografia, né? Geografia ou história, quanto é que são? 24 menos 12 dá 12. Então, 12 alunos é que gostam de geografia ou história, não é? 12 alunos é que gostam de geografia ou história. Então, que é a opção, vamos ver aqui no nosso exame, a opção é do exame. São 12 alunos que gostam de geografia ou história.